E aí, meus amigos da TV Clandestina, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, notaram? Olha aqui, ó, quem é que tá aqui atrás de mim? A gloriosa bandeira rio-grandense. É, mês Farroupilha, hoje 2 de setembro, né, o nosso querido mês da Revolução Farroupilha, e que a gente tem que falar sobre ele, saudar ele e enfim discutir, né? O Rio Grande do Sul não é o lugar mais perfeito do mundo, mas também não é o pior lugar deste mundo. E é isso aí. Só que o nosso assunto de hoje não é o Rio Grande do Sul, pelo menos não agora, depois tem um outro vídeo. Mas o nosso assunto de agora é o Grêmio. E o nosso assunto de agora são as mudanças no tabuleiro tricolor de liderança. Pessoas que não tinham tanto poder e que passaram a ser peças fundamentais dessa nova etapa que o Grêmio vai viver agora, que é um segundo turno. Digamos que nós temos 2 jogos ainda para fechar esse primeiro turno, né, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro, que são jogos que se encaminham para que o Grêmio não vença, falando sinceramente, no mínimo consiga um ponto em algum desses jogos, o que seria até interessante. É Flamengo e Atlético Mineiro. Então, encaminhar novamente um segundo turno mais encaixado, com mudanças, sobretudo diárias. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então é o seguinte, faz o seguinte: curte o canal, ativa o sininho, dá aquele senserrito, aquele para nós e vem com a gente. Vamos falar de Grêmio e das mudanças de liderança. Pois é, o jogo contra o Corinthians nos trouxe alguma surpresa. O Grêmio esperava ganhar um ponto contra o Corinthians, tinha como ideia poder ou ganhar os 3 pontos, ou pelo menos ganhar um ponto, e não só essa derrota amarga. E essa derrota ela tem um caráter amargo, porque além da gente ter tomado um gol numa bola que faltou força para a zaga subir, numa falta que é discutível, ainda tivemos a expulsão do Michael, o time completamente fora, né, um time desesperado, um time que assustou o torcedor, o Diego Souza pegando o cartão, assustou muito o torcedor, deixou o torcedor extremamente preocupado pelo que foi o jogo. O jogo deixou o torcedor absolutamente preocupado. Pero, gurizada, passando as 48 horas depois do jogo, a gente soube, né, da demissão do Michael. E uma demissão justa, né, porque o Michael já não entregava mais em campo. E 2 partidas que o Grêmio precisava de equilíbrio, o Michael foi expulso. Que foi contra o Independiente del Valle e agora contra o Corinthians. E o Michael é demitido. Mas a demissão do Michael ela é extremamente simbólica. Ela tem um simbolismo relevante, né, para os dias atuais. Porque há um novo personagem que começa a ganhar importância nesse cenário tricolor. E esse novo personagem é o Rafinha. E o Rafinha, que de um jogador quase delegado a não jogar mais, um jogador que já estava pronto a não participar mais do Grêmio, ele ganha uma chance de lateral esquerdo, ele vai bem, ele tem jogado bem, ele não tem comprometido, ele assume a capitania da equipe e ele vem assumindo um protagonismo na equipe muito interessante e muito importante. E aí, se colocando um pouco na cabeça do que o Filipão está imaginando, a gente imagina que o Filipão já com a demissão do Michael, com a falta de condições físicas de Kahneman e Jeromel, o Rafinha ele assume no Grêmio esse protagonismo, essa nova figura que ele vai ter, que é de um jogador que vai ser o capitão do time, que ele vai ser o líder do time, que ele vai ser a resposta técnica, ele vai ser o cara que vai responder pelo técnico. E isso para nós é algo que a gente, no mínimo, a gente não pode primeiro ignorar, porque isso aí está acontecendo. O Rafinha hoje é o novo líder, se não do vestiário, mas do time titular do Grêmio. Hoje ele é o novo líder, pensando que a zaga seria Juan e Tonhão, a zaga titular hoje. O Rafinha hoje é o novo líder do time, o novo cara que responde pelo técnico, o novo cara que tem a braçadeira de capitão. E isso é uma novidade. Por quê? Porque é o primeiro jogador fora daquele eixo montado 2016, 2015, 2016, que assume esse protagonismo. E não apenas assume um protagonismo sazonal, ele assume um protagonismo que indica que ele vai seguir nessa posição, que indica que ele vai estar apto a seguir durante o campeonato nessa posição. Mas aí vem uma outra situação que é uma pulga atrás da orelha, e eu acho que para todos, que é a situação do seguinte: o Grêmio hoje tem alguns jogadores, incluindo o próprio Rafinha, com contrato a ser vencido no final do ano e que hoje já poderiam fazer pré-contratos com outras equipes. E isso é uma coisa que não é legal, é uma porta que está aberta e que deve ser cerrada, porque afinal de contas eu vos pergunto, qual pessoa
que sabendo que não poderá ficar naquele emprego, vai doar a sua vida, vai doar a sua alma, vai se entregar de corpo e alma para aquela instituição, para aquele time, para aquela empresa. É mais ou menos o que está acontecendo. O Grêmio hoje tem alguns jogadores, alguns que se diz que são dispensáveis, que estão nessa situação. E alguns já se sabem que não vão ficar. Por exemplo, o Diego Souza já sabe que não vai ficar. Cortez se encaminha para que não fique. E é quase certo que não fique. Um outro que não tem nenhum motivo para ficar é o Luiz Fernando. Também é um outro jogador que chega numa situação assim. Porém, nesse meio também se encontra o Rafinha. Esse que hoje é o capitão. E vocês veem como esse tabuleiro de xadrez ele não é um tabuleiro muito fácil. Porque tu tem ao mesmo tempo, no meio de jogadores dispensáveis pelo prazo do contrato, tu tem um jogador que hoje o Luiz Felipe Scolari usa como capitão do time. E eis aí uma celeuma. Qual será a promessa e qual será a conversa franca que hoje a comissão técnica tem com o Rafinha para que ele assuma essa posição de capitão? Será tipo, Rafinha, olha aqui meu amigo, tu vai assumir a posição de capitão, mas no final do ano nós não ficaremos contigo. Será que o Grêmio, será que o Luiz Felipe Scolari, Romildo e os homens de futebol pensam assim? Ou será que já existe uma conversa prévia com o Rafinha na seguinte questão, que o Rafinha, na seguinte questão que indica assim, Rafinha, de todos que tem contrato sobrando, a gente conta contigo, não só para esse ano para ser o capitão do time, mas o ano que vem para reformular a equipe. Isso me parece que já é uma conversa pré-agendada. Ou que pelo menos assim, Rafinha, tá nas tuas mãos escolher se tu quer continuar no Grêmio para o ano que vem. Porque o Grêmio não iria depositar a braçadeira de capitão e o restante do ano que vem por aí para um jogador que simplesmente será descartado no final do ano ou que pode ter o passe livre. Mas essa é uma preocupação. Por que é uma preocupação? Porque a gente sabe que na grande maioria dos times que caem, e isso é um histórico, e isso no livro de Belém a Tóquio, escrito pelo Fernando Carvalho do Inter, quando o Inter saiu de uma situação que queria cair para a segunda divisão, ele diz: o grande problema e o grande erro da minha administração lá de 2001 foi ter jogadores com um contrato pequeno, sabendo que eles poderiam estar livres no próximo ano e poderiam assinar com qualquer equipe. Então o Fernando Carvalho ele fala isso, e isso é muito fácil, é só tu ver o Cruzeiro, qual é a situação do Cruzeiro que caiu. O Cruzeiro tinha a grande maioria do grupo, jogadores que fechavam o seu contrato e que a partir dali havia um descompromisso com o restante do time, com o que fosse acontecer com o time. E isso é muito comum, e isso é muito normal, isso é do ser humano. Se alguém chega para ti, meu amigo, e diz a seguinte coisa: olha, tchê, o negócio é o seguinte, tu a partir do ano que vem não tá aqui, tu não vai estar aqui com a gente porque a gente não quer renovar contigo, mas é o seguinte, eu tenho uma missão para ti que tu vai ter que se esforçar, tu pode te machucar, tu pode, né, acontecer alguma coisa contigo, tu pode, né, colocar a tua carreira em xeque, tu pode ser visado, tu pode sofrer um apedrejamento, como aconteceu, né, ontem no Grêmio, né, o que deixa o ambiente bastante tumultuado. Então me parece que a conversa com o Rafinha ela é já de um outro patamar. E é muito engraçado pensar que Luiz Felipe Scolari, né, e como a vida dá voltas, né, Luiz Felipe Scolari, que em 2014 não quis levar o Rafinha para a Copa do Mundo, né? O Rafinha não teve na Copa do Mundo, ele que estava no auge de 2014, era um jogador muito pedido, ele não foi para a Copa justamente por pedido do Luiz Felipe Scolari, que não quis contar com ele naquele momento. Mas me parece que hoje as conversas entre eles são um pouco mais adulta, mais franca, e eles chegam em situações que é diferente, e a gente vai ter que observar bem esses próximos dias. O fato é que o Grêmio não tem outro capitão. Kahneman geralmente não sabe que vão jogar, a gente não sabe o nível de tensão que aconteceu no vestiário, esse que foi a demissão do Michael, o quanto isso vai afetar também nesses outros experientes do grupo. Então o Grêmio, além de tudo, é um time em busca de uma autoafirmação de lideranças. Porque se nós estamos nessa situação hoje no campeonato, uma situação de estar numa zona de rebaixamento, a gente não vai poder culpar os jovens. Quem deve ser culpado e quem deve ser cobrado são os líderes, porque se o time falha, a culpa tem que ser das lideranças, porque as lideranças que comandam o time e que dão as diretrizes necessárias para que esse time possa desenvolver um bom futebol, para que as coisas estejam tranquilas, para que o time esteja, enfim, podendo treinar e com a cabeça focada no campeonato, para que não aconteça essa situação que está acontecendo agora. Então, quando o time entra numa situação de
zona de rebaixamento, isso é nítido que as lideranças devem ser cobradas e serão cobradas. E é o que nós estamos vendo. As lideranças são cobradas. E a partir da demissão do Michael, a gente já vê que foi identificado que é preciso trocar essas lideranças, oxigenar o grupo, para que o Grêmio possa ter outros resultados. Assim como foi feito em 2003, quando o Adilson Batista assumiu e ele tirou o Darley, por exemplo. O Darley, que era uma liderança, foi tirada do time. Então a gente vê que o Grêmio é um time em busca de novos líderes, não sabe se Kahneman e Jeromel ainda poderão exercer essa função, mas já vê na figura do Rafinha um jogador que começa a tomar já as rédeas, que começa a falar na imprensa. Depois de ontem, tudo que aconteceu foi ele que falou, ele está tomando o microfone, ele é o titular, foi titular em várias partidas, é o capitão do time e carrega isso. As cenas dos próximos capítulos a gente vai assistir. Mas essa foi só um pingo e uma observação do que nós estamos notando em relação ao que está acontecendo com o Grêmio nesse momento e nesse desce e sobe, nesse cai e levanta das lideranças. Michael, cara, tá fora do baralho. Jeromel, Kahneman, Diego Souza, outras lideranças, não sabemos o que pode acontecer. Mas vamos esperar, vamos aguardar e esperamos que o final seja muito melhor do que o meio do enredo, que o desenlace seja melhor que o desenvolvimento. Certo, gurizada? Um abraço para todo mundo. Vai ter mais vídeo depois aí no canal. Quero pedir para que todo mundo curta o canal, ative o sininho, venha com a gente. Um abraço, dá-lhe Grêmio, Semana Farroupilha, vamos embora. Fui!